Meus amados irmãos em Cristo Jesus, recebam a santa paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Por favor, aquele que trouxe o exemplar da Bíblia Sagrada, me ajude a ler livro do eunuco chamado Neemias, seu capítulo de número 2. Podem tomar os vossos assentos, por favor, dando glórias a Deus. Amém. Livro do eunuco chamado Neemias, seu capítulo de número 2. Enquanto você procura, eu quero aproveitar essa rica oportunidade para agradecer a Deus do dia em que eu levantei a minha mão, reconhecendo a Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha alma. Naquele mesmo dia, Deus fez uma promessa na minha vida missionária graça. Pregador, que promessa é essa que Deus fez? No mesmo dia em que eu aceitei Jesus, Deus fez uma promessa na minha vida. Ele não me prometeu carro, não prometeu ouro, não prometeu fama, sucesso, não. Ele me prometeu a coroa em glória no céu, se eu permanecer firme e fiel. Amém? Eu ouvi um glória a Deus e um aleluia. Vou profetizar para quem creu. E há uns 5 anos atrás, mais ou menos, eu não tinha nem o que comer dentro de casa. Guardava o pão do almoço para comer na janta, e na janta eu guardava o pão da janta para comer no outro dia. Eu subindo ao monte, orando a Deus, eu pedi a Deus: Deus, eu tenho vontade de ter um carrinho para ir aonde o Senhor preparar, tenho vontade de ter uma condições de vida melhor. Quem de nós que não tem, né, irmãos, querer ter um conforto? É direito nosso. Eu tenho vontade, Senhor, de ter entendimento da Tua palavra. Eu tenho vontade de conhecer o Brasil. E hoje eu já passei por 526 cidades, 17 estados e 4 países. E sabe o que Deus falou para mim? Para quem acreditou e deu glória: meu filho, buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e toda demais coisa eu vos acrescentarei na tua vida. Levante a tua mão, deixa eu liberar uma palavra profética de Deus para a tua vida. E Deus disse assim para mim: aonde você colocar as tuas mãos, eu colocarei a minha primeiro. 28 de Deuteronômio: aonde você colocar as plantas dos teus pés, seja no campo ou seja na cidade, eu tirarei você por baixo e colocarei você por autoridade, e abençoado será por onde você passar. Se guardares a palavra do Senhor e os mandamentos, a Bíblia diz que as bênçãos vão bater na tua porta. Aleluias. O que eu estou dizendo aqui não é artificial. Deus mudou a minha história e o meu cativeiro. Deus disse assim: um dia você não vai precisar de pedir, vai ter para abençoar a vida das pessoas. O ofertório que aqui foi feito, irmãos, isto é profético, tá? E eu fiz um voto aqui, pastor, e falei com Deus, e eu creio que Deus vai cumprir. E quando cumprir, eu vou vir aqui e vou pagar o meu voto diante da igreja. Seria eu ingrato a Deus se não glorificasse a Deus pela vida do pastor André Silva, junto com ele a pastora Norma. Que Deus continue te dando sabedoria, longanimidade, primeiro para conduzir a tua família a chegar ao céu, depois a igreja de Deus. Amém? Quantos aqui sabiam que a família vem em primeiro lugar, irmãos? Bem pouca gente, né? A irmã levantou a mão ali. A Bíblia diz aos Coríntios capítulo 7, versículo 32 ao 35, que aos solteiros cuidem primeiro da obra do Senhor, mas aos casados cuidem das vossas casas primeiro. Pregador, eu tenho ministério, sou casada, sou casado, como é que eu faço? Eu vou deixar a obra de Deus de lado? Não. O mesmo Paulo, ele vai escrever carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 5, dizendo assim: se o homem ou a mulher não consegue governar a tua casa, quem dirá vai conseguir governar a obra de
Deus. Então, aonde começa o nosso ministério? É dentro da nossa casa. Se a tua família for mal, se o teu casamento for mal, teu ministério vai mal, tua vida sentimental vai mal, teu trabalho vai mal, teu pastoreado vai mal, tudo vai mal na tua vida. Mas Deus está falando ao meu coração aqui, levante a mão, deixa eu profetizar na tua vida. Mas se o teu casamento for bem, se a tua família for bem, o teu trabalho vai bem, a tua vida sentimental vai bem, teu ministério vai bem, teu pastoreado vai bem, a tua pregação vai bem, e o projeto de Deus de abençoar a tua família, primeira, segunda, terceira geração, vai ser abençoado por Deus. Que Deus abençoe o pastor Ricardo, está nos acompanhando, a todos os pastores que aqui estão. Deus abençoe mais uma vez o pastor André, que nos recebeu com muito amor, com muito carinho. Que Deus abençoe a todos vocês que aqui estão, amém? Vocês podem me ouvir alguns minutinhos? Deus abençoe ao pastor Nicodemos, também nos recebeu com amor, com carinho. Deus abençoe a missionária Jade, que foi a intermediária entre o pastor e nós, para nós estarmos aqui hoje, trazendo essa palavra. Ao diácono Renato, Deus abençoe, faz parte da nossa assessoria, está sempre filmando a nossa pregação, irmãos. Eu estava mostrando ali, 186 pregação no YouTube, tá? Todos receberam o marcador de Bíblia? Quantos gostam de ler a Bíblia? Para você marcar a tua Bíblia quando o pregador falar algum texto, quando você estiver no ônibus, no carro, no horário de almoço. Mas o mais importante não é o marcador de Bíblia. O mais importante é esse versículo que está contido nele. Quando você estiver fraco, fraca, sem forças, pensando em parar, lê este versículo, ele vai te dar força na tua caminhada, amém? Eu já recebi ligação de pessoas que estavam parados e foi mexer em alguma coisa, caiu o marcador de Bíblia quando leu o versículo. Ligou para mim e disse: quando eu li o versículo, eu voltei a congregar novamente. Também trago a saudação do meu pastor presidente, Natalício Tenório, a igreja onde eu congrego, a Assembleia de Deus, Ministério Missão, setor Sapopemba, para saudar a todos vós. A igreja recebe e diga amém. Todos acharam? Diga glória a Deus. Que diz assim: e sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho, repete comigo, e eu tomei o vinho diante dele, porém, nunca antes estivera triste. E o rei me disse: por que estás triste? Repete comigo, por que estás triste? E o teu rosto, pois, não está doente, pois é isto senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. E disse o rei: viva o rei para sempre, como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolada, e tenho sido consumida, e as suas portas a fogo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe a missionária Sandra, que vai nos ajudar a ministrar essa mensagem. O texto ora, qual nós acabamos de ler, vai trazer a história de um eunuco. Neemias, ele não foi profeta. Neemias, ele foi eunuco. O que seria eunuco? Eunuco seria o servidor ou o mordomo do rei, aquele que serviu o rei. Neemias, cujo livro que nós lemos vai trazer consigo o seu nome, que no original é Nehemias, que traduzido quer dizer o Senhor consola, ou o Senhor anima, ou o Senhor te conforta o teu coração. Neemias estava em uma terra estranha, na Pérsia, a Pérsia, cuja sua capital na época era Suzã. Hoje a Pérsia, situada na região geográfica do mapa mundial, é o Irã, cuja sua capital hoje é Bagdá. E Neemias estava numa terra estranha na Pérsia, mas Neemias, ele era um judeu, a sua terra de nascença era Jerusalém. E percebe que ele, por ser um bom eunuco, toda vez que ele ia servir o vinho preferido do rei, ele ia servir a alimentação do rei. Antes dele servir o vinho do rei,
primeiro ele degustava o vinho. Entenda isso aqui. Antes de Neemias servir o vinho para o rei, ele degustava o vinho. Quando Neemias iria servir o almoço ou a janta do rei, antes dele servir a janta do rei ou o almoço, primeiro ele experimentava a comida. Pregador, por que antes dele servir o vinho, antes ele degustava? Porque se tivesse, pastor Ricardo, algum veneno, alguma contaminação na comida ou na bebida do rei, passava por ele primeiro. Perceba que o texto que nós lemos, o rei vai perceber que Neemias estava triste. Isso bem verdade em dizer que numa convivência ao longo dos anos com alguém, acaba se tornando uma convivência familiar. Como assim, pregador? Quem estuda na escola, ali o ano todo com os alunos, na faculdade, ele passa a ter uma convivência familiar com os colegas, não é isto? Nós que estamos aqui na igreja todos os dias, temos as irmandades, nós passamos a ter uma convivência familiar. Quem tem uma vizinhança próxima, ou quem trabalha no local, você está 1 ano, 2 anos, 5 anos dentro daquela empresa, convivendo com alguém, você acaba tendo uma convivência familiar com aquela pessoa, tá certo, missionária Sandra? E assim foi Neemias e o rei. Nessa convivência no dia a dia, quem passa a ter uma convivência familiar, você passa a conhecer aquela pessoa. Nessa convivência familiar, não sei quanto tempo você está aqui, a intimidade que você tem com os irmãos, mas você pode olhar para o pastor André, e você no seu olhar com ele, na troca de olhares, você vai saber o dia que ele está bem, o dia que ele está feliz, ou o dia que ele não está bem. Isso é convivência familiar. Você pode olhar para o porteiro ele vai olhar para você, todos os dias ele vai te receber com um sorriso, com uma paz do Senhor gloriosa. Mas se algum dia você chegar, você vê ele de cabeça baixa, ou meio triste, você vai perceber que naquele dia ele não está bem. Assim foi a convivência entre Neemias e o rei. O rei começou a perceber que Neemias estava triste, e perguntou a ele: Neemias, por que você está triste? Se não é a angústia de alma, ou algo de coração. Neemias, ele tenta se esconder a tristeza que estava estampada no seu rosto, mas ele não consegue, e ele vai dizer: olha, rei, essa angústia, essa tristeza não é nada mais e nada menos do que uma angústia de coração, porque eu não estou na minha terra, eu estou em outra terra, e eu não posso visitar nem sequer o sepulcro dos meus pais que estão em Jerusalém. Entenda bem, olha o texto que nós lemos. Neemias estava triste, angustiado, amargurado, mas ele serviu o rei alegre. Neemias estava triste, angustiado, amargurado, triste de alma, com dor no coração, mas ele fazia alguém feliz. Antes dele servir o rei, ele bebia primeiro. Quando ele serve o rei aqui, o texto que nós lemos não fala a parte dele servir a Deus, mas fala a parte dele servir a alguém aqui na terra. Pregador, e o que você descobriu com isso? Que Neemias estava triste, angustiado, mas ele fazia alguém feliz. Sabe o que Deus está dizendo? Vai ter dia que você vai vir para a igreja triste, angustiado, amargurado, abatido, devido às provas, às lutas. Vai ter dia que alguém vai subir aqui nesse púlpito para cantar, mas por dentro você vai estar triste, angustiado, amargurado. Vai ter dia que alguém vai dirigir a campanha, pastor André, mas só Deus sabe como é que está por dentro, só Deus sabe como é que vai estar em casa. Vai ter dia que a banda vai cantar, aleluia, bem de verdade em dizer que a Bíblia diz: quem está alegre canta, quem está triste ora. Mas nem sempre, todos os dias essa banda vai estar 100%, mas só que Neemias estava triste, angustiado, amargurado, mas ele fazia alguém alegre. Levante a tua mão, deixa eu profetizar na tua vida. Vai ter dia que você vai subir aqui triste, amargurado, angustiado, mas a palavra que vai sair da tua boca vai fazer alguém feliz. Neemias estava triste, mas ele fazia alguém feliz. Vai ter dia que alguém vai cantar, vai dar saudação, vai ler a palavra oficial, mas a palavra que vai sair da tua boca vai fazer alguém feliz. Vai ter transformação, vai ter libertação do outro lado. Vai ter dia que você vai cantar, as lágrimas vai descer, só Deus sabe como você está, mas o louvor que vai sair da tua boca vai ter a libertação lá do outro lado.
Aleluias, aleluias. Algo me chama a atenção dentro desse texto, mais forte do que isso ainda. Por que, pregador? Porque antes de Neemias servir a bebida do rei, primeiro ele degustava. E sabe o que eu perguntei a Deus? Sabe o que eu perguntei a Deus? Deus, e se tivesse algum veneno na bebida? E se tivesse algum veneno na comida? Aí sabe o que Deus falou para mim? Se tivesse algum veneno, Neemias iria morrer. Falei, Deus, mas se ele morresse, sabe o que Deus falou para mim? Que Deus escolhe alguém que está disposto a dar vida pela obra, alguém que está disposto a dar vida por outro alguém. Perceba que o ministério do rei Artaxerxes era maior do que o ministério de Neemias, e isso me chamou a atenção, porque sabe o que Deus diz? Deus diz assim: eu escolho alguém que está disposto a dar vida no ministério, por amor ao próximo. Aí Deus me levou um pouquinho mais à frente. Quem era? Os heróis da fé de Deus, Marte, que morreram por pregar e por o evangelho. Sabe o que Deus está dizendo? Deus escolhe pessoas que estão dispostas a viver e morrer pela obra. Deus escolhe pessoas que estão dispostas a passar por luta, por prova, dificuldade, mas está dizendo: não importa, mas se Deus me escolher por uma diferença na terra, se eu viver, eu vivo com Cristo. Se eu viver, eu vivo com Cristo. Norque anda levastenia, niorde que onde varo lamaro congelo de consuelo. Aí o rei vai perguntar para ele: o que você precisa, Neemias, para você ficar alegre? Ele diz: Senhor, eu preciso de uma carta. Mas perceba que o rei percebeu que ele estava triste, porque o rei, na convivência familiar, o rei viu que ele estava triste por fora. Nós, seres humanos, nós podemos ver que alguém está mudado quando ele demonstra. Por quê? Nós conhecemos por fora, mas Deus conhece por dentro. Aleluias. Remaruti rebia, prudicamanácia, deforque deminência. Se Neemias não tivesse mostrado a tristeza, o rei nunca iria perceber que ele estava triste. Mas imagine então, quando nós não mostramos a nossa tristeza, quando nós não mostramos a nossa dor, quando nós não queremos que o esposo vê você triste, que os nossos filhos vê nós abatido, angustiado, amargurado, quando nós não queremos mostrar essa tristeza para o nosso próximo, aí ele não vai perceber. Mas Deus, ele conhece por fora e por dentro. Tem dia que você saúda, dá um sorriso, dá um abraço, você alegra, você roda, aleluia, você desce no manto, você sobe nesse remiplá, do remicirrada, mas só Deus sabe como você está por dentro. Mas Deus está falando ao meu coração aqui: levante a tua mão. Quantas das vezes você escondeu a sua tristeza? Quantas das vezes você se estampou um sorriso no teu rosto, uma alegria? Você saudou alguém, você deu um abraço em alguém, mas só Deus sabe como você está por dentro. A prova que você deixou em casa, a luta, aleluia, a tua causa, as contas que estão vencendo, mas te diz Deus assim: eu conheço a tua dor por dentro, eu conheço o teu choro, a tua lamentação. Eu vi quando você perdeu o sono pela madrugada, dentro de casa todo mundo estava dormindo, somente você acordada. Eu vi daquela madrugada, você queria dobrar o teu joelho para orar, mas você não conseguiu. Pensou que a insônia estava te tomando, mas não era a insônia não, era o meu Espírito Santo tocando no teu coração para você orar. Mas te diz Deus assim: eu vi a cada lágrima, a cada sentimento, a cada pensamento que subiu ao céu. E te diz Deus assim: o homem pode te conhecer por fora, mas eu te conheço por dentro. E te diz Deus assim: ainda antes que o ponteiro cruze a meia-noite, até sexta-feira, para do sábado, eu dou um sinal que eu estou na tua vida. Norque anda levastenia, niorde que onde varo lamaro congelo de consuelo. Aí Neemias vai dizer para o rei: rei, eu preciso de uma carta. Por quê? Quem estava na Pérsia não poderia chegar a Jerusalém. Esse acontecimento foi logo após o exílio babilônico.
e o povo tinha sido levado cativo e estava preso em Jerusalém. E havia um rio no meio, por nome do rio Eufrates, e quem estava em Jerusalém não via para a Pérsia, quem estava na Pérsia não passava pelo outro lado, somente pessoas de autoridade, ou quem tinha uma carta. Essa carta tinha que pegar com o governador da época, quem era? Zorobabel, para atravessar para o outro lado. E no rio havia os guardas, e eles não deixavam passar se não tivesse a carta de autorização. Esse rei Artaxerxes é o mesmo rei que daqui a alguns dias iria receber o seu título, a sua coroa de reinado. Queria tomar conta aproximadamente de 120 províncias, desde a Pérsia até a Grécia. Quem seria? O rei Assuero. E ele vai dar a carta para Neemias. Neemias então ele pega a carta, ele tem autorização de chegar até em Jerusalém. Ele vai a Jerusalém para visitar o sepulcro dos teus pais, mas quando ele chega, ele debate com uma grande tristeza. Tristeza maior é essa, que ele vê aos seus amigos da sua infância que cresceram com eles, que construíram a casa, as casas todas destruídas, pastor Nicodemos, as casas que o povo demoraram anos e anos para construir. Ele vê tudo derrubado, a cidade toda destruída. Ele se entristece mais, porque ele vê o muro que cercava Jerusalém, também foi destruído, e toda a cidade era protegida pelos muros, e se não tem um muro, não tem proteção. E ainda ele fica mais triste, por quê? Porque ele vê que um dos maiores sonhos de Deus foi destruído. Qual era? O templo de Salomão. O projeto que Deus passa pela mão de Davi, Davi passa pelo seu filho Salomão, e que ele constrói o templo do coração de Deus, está todo destruído. O Império Babilônia invade Jerusalém, destrói o templo, pega a Arca da Aliança, pega as placas de ouro, pega os púlpitos de bronze, o altar de bronze, e destrói tudo. E Neemias se vê diante daquela devastação. Ele volta até o rei Artaxerxes e vai dizer: rei, eu fui para lá, mas eu voltei mais triste ainda, e Deus está bradando ao meu coração para o tema dessa mensagem, e o tema dessa mensagem é: tristezas que vão valer a pena. Eu vou contar de 1 até 3, e aquele que acredita, você vai repetir comigo: tristeza que vão valer a pena. Vamos lá? 1, 2, 3. Tristezas que vão valer a pena. Que lindo. De novo, vamos lá? Tristeza que vão valer a pena. Ele volta para a Pérsia e diz: rei, eu fui para lá, mas eu voltei mais triste ainda. Ele começa a contar que a cidade, os muros, o templo foram todos destruídos, o sepulcro do seu pai foi tudo destruído. E o rei vai perguntar para ele: o que você precisa? Ele diz: eu preciso de uma carta, de uma autorização, para que eu possa ajudar o meu povo a reconstruir aquilo que eles têm de direito. O rei imediatamente assina essa carta e vai dar para Neemias. Só que Neemias, quando ele tem essa carta na mão, então ele tem a autorização para construir, porém ele não tem material. Aí ele volta até o rei, então ele precisa da terceira carta, e o rei assina a terceira carta para ele, e essa carta daria autorização para ele comprar e adquirir tudo aquilo que ele precisava para a sua construção: tijolo, cimento, madeira, ferragem, telhados, colunas, tudo o que ele precisava. Pastor André, o rei deu autorização para ele. Hanakayo tokomo shinayo, ajigamuyo kandanayo sayono. Escute o que eu vou te dizer aqui agora. É a obra que Deus fez na minha vida. As minhas pregações não são pregação artificial, de ver uma história da Bíblia e pregar. Eu prego aquilo que o Senhor faz na minha vida. Eu orando 2 anos no monte, eu sou uma pessoa que eu oro bastante, e nesse cartão que você recebeu, você pode acompanhar
as minhas mensagens no YouTube, tem as pregações do Gideão do ano passado, este ano não teve, mas tem das extensões dos Gideões. E para quem me chama no WhatsApp, todos os dias eu estou no monte orando, eu envio oração para ele. Todos os dias, praticamente, eu estou no monte orando. E mais ou menos eu orei 2 anos, e não tinha nada, praticamente nada. E uma pessoa disse assim para mim, no monte: hoje você subiu aqui em cima, sem ter o que comer. E nas suas pregações, praticamente, você tem que pedir carona nos ônibus para ir pregar. E muitas das minhas pregações que eu pregava, nem oferta eu ganhava. E ele disse assim: mas marque o dia de hoje, marque a hora, que Deus vai mudar o teu cativeiro. E você pediu para Deus 2 coisas. Qual foi as 2 coisas que eu pedi para Deus? E ele disse assim: você pediu a Deus que Deus abrisse a tua mente da palavra, e que Deus te dê as suas condições de vida melhor. Deus disse assim: ele te pede 2 coisas. Eu perguntei: qual é? Se você promete pregar com amor e promete pregar a verdade. Eu disse: prometo, Deus. Passaram-se 2 anos, eu em um outro monte, uma pessoa chegou até mim e disse assim: há 2 anos atrás Deus te fez uma promessa. Eu não lembrava mais da promessa que Deus fez. E ele disse assim: a partir de hoje, você subiu aqui praticamente sem ter nada, mas da noite para o dia Deus vai mudar o teu cativeiro, a tua história. Irmãos, dentro de uma semana, Deus preparou, eu ganhei um carro, um Polo, de um irmão que tem uma agência ali na Anhamelo, missionário da igreja Deus e Amor, pastor Roberto. E Deus começou a mudar a minha história, os meus cativeiros. 2 anos pregando, não ganhava oferta em agenda nenhuma, mas nunca reclamei, porque eu fiz promessa a Deus de pregar com amor. E Deus mudou a minha história. Deus preparou tudo para mim, pastor André. Hoje eu tenho para dar, para abençoar. Deus trocou o carro, me deu um carro novo. Deus já preparou uma assessoria para mim. Deus preparou de eu ir hoje voar aos 4 cantos da terra, de pregar nos palcos mais cobiçados que tem, tudo com humildade. Eu não tenho condições nenhuma, mas Deus abençoou a minha vida, mudou a minha história. E se você acredita, Deus pode mudar a tua história através dessa palavra. Você pode entrar na igreja pobre e sair transformado. Você pode deitar pobre e acordar rico. Assim foi na vida de Esther, assim foi na vida de Davi, assim foi na vida de Neemias, assim foi na vida também de Mardoqueu. Deus é aquele que ele muda a história, muda cativeiro. A Estela deitou no pó, mas ela acordou no palácio. Davi, ele deitou lá no pasto, mas ele acordou no palácio com a coroa de rei. Aleluia. Mardoqueu, ele não tinha o que vestir, mas permaneceu na porta. Mas um dia que ele dormiu na porta, mas quando ele acordou, quando foi a noite, ele estava andando no cavalo do rei, no anel do rei, da coroa do rei. Eu vim pregar nessa noite, profetizar para quem tem promessa de Deus, e Deus pode mudar a tua história e o teu cativeiro, assim como Deus mudou a minha história e o meu cativeiro. Aleluia. Rebaixuia mando quando mereia. Derio de faça muriante ou cantoreia. Acredite, acredite. Eu vejo Deus dando carta para alguém aqui nesta noite. Eu vejo Deus te dando autorização aqui nesta noite. No teu projeto. O teu projeto está na tua mente, está no teu coração, está na tua família. Mas esse projeto ainda não foi, não saiu do papel. Mas de Deus assim, eu estou te dando carta nesta noite, nessa campanha. Aleluia. Não sei se é no início, no meio ou no fim, mas o Salmo Salomão vai dizer que a nossa vitória não está no meio e nem no começo, ela está no fim. E campanha quer dizer o quê? Campo de luta, campo de batalha. Se Deus te prometeu, Ele é o Deus que muda cativeiro. Aleluia. Ele pega a carta, ele compra todos os material. Porém, Neemias, ele era apenas um eunuco. Ele era apenas um servo de Deus. Irmã Jade, Neemias não entendia de construção. Ele precisa de alguém. Ele vai então até o sacerdote chamado Zacarias, o mesmo que escreveu o livro de Zacarias, que faz parte da
do sacerdote e dos 12 profetas menores. E ele vai pedir autorização para construir. O sacerdote vai olhar para ele e vai dizer: Neemias, você pode até servir bastante de servir ao rei, você pode até entender de servidão, mas de construção você praticamente não entende nada. Neemias vai orar a Deus, e Deus vai colocar uma pessoa no seu caminho que é especialista em construção. Quem era? O profeta Esdra. Esdra era especialista em maçonaria, em alvenaria, e ele vai começar a juntar a sua força. Agora ele tem um sacerdote chamado Zacarias. Agora ele tem um profeta que era especialista em construção. Quem era? Esdra. Mas eles precisavam de um outro profeta que poderia ajudar. Aí o sacerdote Zacarias vai dizer assim: tem um homem simples, humilde, mas ele é cheio de Deus. Quem era? O profeta Ageu. E Deus vai colocar Ageu também no caminho de Neemias. E eles vão juntar essas 4 forças. E sabe, eu começo a aprender, igreja, que ninguém conquista um reino sozinho, que ninguém praticamente ele ganha uma batalha sozinho. Por isso você tem a tua família. Eu sábio Salomão vai aprender isto dizendo: melhor serem 2 do que serem 1, porque se um cair, o outro ajuda o outro a levantar. Mesmo Moisés, com toda a sua sabedoria, que falava vários idiomas, mesmo eu tendo levado ele para o Egito, ter investido nele, mesmo todo o investimento que o Egito fez nele, ele precisou de alguém para levar aquele povo caminhar no deserto de Midian, a terra prometida. Josué precisou de alguém. Jesus, no seu ministério, precisou de alguém nos seus 3 anos e meio de ministério. Quem era? Os 12 discípulos que andaram com Jesus. Sabe o que Deus está dizendo? Sozinho você pode ir até mais rápido, mas você com alguém, você vai devagar, mas vai chegar mais longe. Sabe o que Deus está dizendo? Que essa igreja unida, você vence qualquer batalha. As irmãs do ciclo de oração unida, vocês vencem qualquer batalha. O ministério unido, vocês vencem qualquer batalha. Se tem uma coisa que o diabo não pode, é uma igreja unida orando. Imagina essas irmãs todas de mão dada orando. Imagina a mocidade toda de mão dada orando. Imagina o ministério todo de mão dada orando. A igreja toda de mão dada orando. Se tem uma coisa que o diabo não pode, não é quem prega bonito, quem conhece teologia, quem tem o anel no dedo. Se tem uma coisa que o diabo não pode, é com alguém que está de mão dada, aleluia, orando a Deus. Quando você dá a mão para alguém, você forma uma união. Quando você forma união, você forma uma corrente. Quando você forma essa corrente, você torna mais forte. Sabe o que Deus está dizendo? Você não está sozinha nem sozinho nessa batalha. E se algum dia você estiver sozinho, Deus coloca alguém no teu caminho. Se algum dia os teus amigos te abandonarem, alguém mais próximo a ti te abandonarem, Deus te diz alguém assim: nem que eu tenha que trazer alguém estranho do outro lado, mas eu vou colocar no teu caminho para te ajudar. Vou colocar alguém no teu caminho para estender a mão para ti. Não se sinta sozinho, porque o dia que você estiver sozinha, eu te abraço. Se o dia que você não tiver alguém para te abraçar e estender a mão, te diz Deus assim: eu te ergo. Você pode cair 7 vezes, mas pela tua justiça, pela tua humilhação, 7 vezes eu levanto o justo na terra. Aleluias, aleluias. Agora Neemias, ele tem um projeto que vem de Deus. Ageu vai orar e vai dizer assim: olha, Deus manda te dar um projeto, Neemias. Eu tenho em minhas mãos um projeto. E Ageu vai dizer assim: olha, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Olha para o irmão do lado, nos olhos dele, e diga para ele: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Mas todo projeto de Deus na nossa vida, ele tem perseguição, ele tem calúnia, ele tem pedrada.
ele tem a pontada. Infelizmente, quando alguém vê você sendo abençoado, sendo próspero, você feliz, teu ministério crescendo, infelizmente, aparece Sambalate, Tobias e Gesem. Quem era Sambalate, Tobias e Gesem? Não era judeu, não era persiano, eles eram grego, e eles vinham ainda consigo um espírito que trouxe do Império Babilônico. Eles estavam na igreja, ia na igreja, ofertava, cantava, mas tinha um espírito de perseguição, matadores de sonhos, pessoa que quando viu o teu ministério crescendo, você sendo abençoado, te perseguiam. Talvez na escalada da escondida, você não viu, não chegou até você, mas alguém disse: ela está indo para a igreja? Ele está indo para a igreja? Não vou dar um mês para ela, não vou dar um mês para ele. Ele começou a pregar. Alguém disse no banco um dia para o irmão que estava do lado: está vendo aí? Não vai a lugar nenhum, não vai passar disso. Passaram-se 2 anos, uma pessoa veio e me abraçou. Eu vou dizer o nome dele, que eu vou dizer bem dele. Pastor David Gervásio, quem conhece ele pode perguntar. Ele disse assim: há 2 anos atrás alguém chegou para mim e disse assim, chegou chorando e disse: uma vez eu estava no banco, no púlpito, alguém disse assim: olha, não vai passar disso. Eu estava numa apenas saudação, e disse assim: está achando que vai ser alguma coisa? E hoje eu estou me alegrando contigo, porque o diabo tem que ver a obra que Deus fez na tua vida. E alguém olhou na calada escondida e disse assim: não vou dar um mês para ela, não vou dar um mês para ele. Mas você já está 6 meses cultuando. Alguém olhou e disse assim: está com 6 meses, mas não vai aguentar muito tempo, não vai 1 ano. Você já está 1 ano cultuando. Alguém olhou e disse assim: olha, pode estar 1 ano, mas é cheio de falha, cheio de fraqueza. Mas você já está 2 anos mesmo, cheio de falha, cheio de fraqueza, mas você está aqui. Deus não fez crente perfeito, nem crente santarrão. Deus fez aquele que busca a perfeição. Deus fez aquele que busca a santidade, aquele que cada momento que erra, se humilha na presença do Senhor, que está buscando ao Senhor. O diabo olhou para você e disse assim: viu o projeto que Deus tinha na tua mão, viu o projeto que Deus tem na tua vida, e disse: não vai muito longe. Aí começou a aparecer Sambalate, Tobias e Gesem. Mas Deus diz assim: ei, Sambalate e Tobias não vai atrapalhar o projeto que eu tenho na tua vida. Sabe por que ele não vai atrapalhar? Deus vai te dar uma arma agora. Sambalate, Tobias e Gesem até tentou atrapalhar a obra que Neemias estava à frente. Por quê? Quando ele começou a olhar as construções, eles encontraram falhas, encontraram brechas, encontraram erros. Só que eu estava analisando o texto. Sabe qual é o problema dos nossos dias de hoje? É que muitas das vezes, no nosso momento de falha, nós deixamos brechas, deixamos falhas. Mas se nós fecharmos todas as falhas, pastores, Sambalate, Tobias e Gesem, ele não vai encontrar falha para acusar. Aleluias. Halamuri cantionaio. Sabe qual é o problema nosso de hoje? É que nós paramos para dar ouvido a Sambalate e Tobias. E quando nós damos ouvido a Sambalate, Tobias e Gesem, é como nós estivéssemos emprestando o nosso ouvido para o diabo. Aí na calada das escondidas, alguém vai falar mal de nós, vai falar mal de você, porque nem todo mundo quer o nosso bem. Imagine o pastor André, com todo o benefício que ele tem feito, toda a bondade que tem recebido dos irmãos, sempre vai aparecer alguém que vai falar mal. Igreja é especialista nisso. A igreja recebe pessoas com a mão na frente e outra atrás.
a igreja ajuda, a igreja dá força. Quando a pessoa é abençoada, pastor, aí sai. Mas escute, tem pessoas que, eita Deus, olha o que Deus está me revelando aqui agora. Alamorecantionaio. Tem pessoas que nunca te viu, nunca te saudou, não conhece a tua história, não conhece o teu legado, o teu sofrimento, da onde Deus te tirou, e não gosta de você. Como assim, pregador? Não me conhece e não gosta de mim? Sim. Por quê? Só porque apareceu Sanbalate e Tobias nas escondidas e falou mal de você e falou mal de mim. Aí por ter falado mal de você, às vezes até pelo Facebook diz: eu não gosto dessa irmã, por quê? Essa irmã é isso e aquilo. Eu não gosto desse irmão, por quê? Esse irmão é isso e aquilo outro. Aí alguém só porque recebeu a notícia mal, aí passa a não gostar de você, mas não sabe da tua história, não sabe do teu sofrimento, não sabe do investimento que Deus fez na tua vida, não sabe do teu choro. Sabe o que Deus está dizendo? Não deixe alguém que não tem poder, que não participou da sua vida, aleluia, que não sabe do teu sofrimento, que não sabe, aleluia, da tua dor, palpitar na tua vida. Não deixe pessoas que não sabem do teu legado, da onde que Deus te tirou, aleluia, palpitar na tua vida, te dar palpites errados. Sabe o que Deus está dizendo? São pessoas matadores de sonho. Não deixe essas pessoas, quando você recebeu uma notícia ruim, uma notícia para bater a tua alegria, dizendo, falando mal de você, não deixe essas pessoas que atrapalham o sonho e o projeto que eu tenho na tua vida. Se falam mal de você, é porque eu tenho um projeto na tua vida. Pessoas que não sabem da nossa história, do nosso sofrimento, mas fala mal só porque ouviu alguém dizer. Pega isso aqui que Deus está me mostrando agora. Já morei em comunidades pobres, já fui menino morador de rua da Praça da Sé, e mesmo tanto numa comunidade simples, como também num residencial de luxo fechado. Lá existe algumas ordens, e uma das ordens é, quando acontece alguma coisa: eu não sei, eu não vi e não conheço. Eu não sei, eu não vi e não conheço. Mas existe 3 tipos de secretário, infelizmente, dentro da obra de Deus, do diabo, que é: me disseram, me contaram e me falaram. Me disseram, me contaram e me falaram. Mas que esse espírito do mal seja repreendido hoje pelo poder dessa palavra. Aleluia. E eles começam a construir um muro, começam a construir a casa. Alguém tenta parar, mas Neemias vai dizer: eu estou em uma grande obra e não posso parar. Com permissão do pastor, eu quero pedir para a igreja ficar de pé. Pode. Neemias vai dizer: eu estou em uma grande obra e não tenho momento para dar ouvido para Sanbalate, Tobias e Gesem. E quando eles estão terminando a construção, Ageu entra para o secreto para falar com Deus. Algumas pessoas que tiveram a casa destruída, tiveram o seu sonho todo destruído. Algumas pessoas que estavam na igreja, que foram levados cativos no Império Babilônico, se desviaram, se distanciaram do caminho do Senhor. Mas quando Ageu, ele levanta da oração, Deus vai bradar no coração dele, dizendo assim: ó, não é a casa da segunda glória. O título de Ageu, capítulo 2, diz assim, ó: a casa da segunda glória será maior do que a primeira. Mas no versículo de número 9, senhores pastores, não diz a casa da segunda glória, diz a casa da última glória. A glória da última casa. Qual a diferença, pregador, da segunda casa e para a última casa? Tem toda a diferença, porque se ele está dizendo
a glória da segunda casa, porque automaticamente houve a primeira. Se tem a segunda, automaticamente pode haver a terceira. Mas olha o que Deus vai dizer: a casa da última, a glória da última casa. Essa construção ela demorou 20 anos para ser reconstruída. E no início ela começou a ser construída e depois parou. Aí Neemias começa a sua reconstrução, junto com Ageu, Zacarias e Esdra. Sabe o que Deus está dizendo? Aquelas pessoas que pararam no meio do caminho, aquelas pessoas que desistiram, aquelas pessoas que não acreditavam mais que poderia ter restituição daquilo que foi destruído, e quando voltaram, viram que cada um estava reconstruindo a sua casa, cada um estava entrando para dentro da tua casa, cada um estava adquirindo novamente a sua dignidade, o seu respeito, a sua moral, o seu caráter, o seu sonho sendo reconstruído. Mas só quem permaneceu, sabe o que Deus está dizendo? Só vai ver a vitória quem permanecer firme. Tem pessoas que quando tudo vai bem, ele está no barco, quando tudo vai bem, ele está no projeto, pastor, mas quando a casa começa a desabar, quando as coisas começam a apertar, ele começa a sair fora. Sabe aquele tipo de pessoas que quando você tem um bom emprego, tem um bom carro, tem um dinheiro, você está com a agenda cheia, ele está do teu lado, ele vai até você, liga para você, vai pedir informação, vai pedir, me indica naquela agenda, aleluia, deixa eu ir com você. São esses tipos de pessoas. Mas quando você está na pior, te abandona. Quando você não pode ajudar mais, você não serve. Toda aquela ajuda que você fez, tudo aquilo que a igreja fez, tudo aquilo que o líder fez, serve tudo como de lixo, você não serve mais. Aleluia, assim foi aquele povo. O povo, quando tudo estava bem, estava lá, mas quando perderam os seus direitos, quando perderam os seus empregos, saíram, abandonaram. Mas tinha um número pequeno de pessoas que quando na época da construção, Neemias disse: vai ficar aí parado, vai ficar olhando de braço cruzado? Não, começou a construir, começou a trabalhar, porque Deus te chamou para uma grande obra, e essa obra não pode parar. Sabe, tem momento que nós estamos bem, nós estamos rodeados de amigos, rodeados de companheiros, mas você vê que você tem amigo, companheiro, é no momento difícil, da prova, da luta, da dificuldade, da angústia, é que você reconhece que você verdadeiramente tem um amigo do teu lado. Aleluia. E só tiveram o prazer de usufruir do bem da segunda casa aqueles que permaneceram firmes na presença de Deus. E olha que o primeiro templo, ele tinha as colunas de bronze, púlpito de bronze, a arca da aliança banhado com ouro, tinha pedra de ouro dentro. Ele não era muito grande, tinha aproximadamente 27 metros de comprimento, 30 de altura e 3 de largura. Mas a segunda casa, ela era menor, ela tinha aproximadamente 8 metros de comprimento. Ela foi feita de madeira, o púlpito feito de madeira. E se você abrir a Bíblia no livro de Neemias, capítulo de número 6, se não me falha da memória, versículo de número 23, vai dizer que Deus mandou a Esdra construir o púlpito de madeira, porque o púlpito foi feito para pregar a palavra, a não desabafar, a não atacar ninguém, a não apontar ninguém, mas foi feito para abençoar a vida das pessoas. Levante a mão que eu quero profetizar na tua vida antes de eu entregar esse microfone. Para você que está na batalha, está na luta, está na campanha, não desiste da campanha, não desiste do teu projeto, porque o projeto só vai vencer se você permanecer até o fim. Muitos às vezes te abandonaram, pararam no meio do caminho, mas te diz Deus assim: eu estou num projeto, e nesse projeto eu conto contigo. Deus está entregando um projeto nas tuas mãos, e a vitória não está no começo nem no meio, a vitória está no fim. E te diz Deus assim: para aquele que permanecer firme como aquele povo que permaneceram, a glória da última casa será maior do que a primeira. Não desiste dos teus sonhos, não desiste dos teus projetos.
projeto, porque Deus me trouxe aqui como homem de Deus para dizer para essa igreja que o projeto de Deus é um projeto infalível. Aleluia. O projeto do homem pode até ser um projeto falido. O projeto do homem, muitas das vezes, nem sempre ele dá certo. Muitas das vezes nós começamos a fazer uma faculdade e nem sempre terminamos. Muitas das vezes nós começamos a fazer uma casa e nem sempre nós terminamos. Muitas das vezes nós começamos a pagar a prestação de um carro e nem sempre nós conseguimos. Mas o projeto de Deus é infalível. Quem é aqui que investiria em um prédio, sabendo que quando você estivesse no último andar da construção, aquela base fosse desabar? Quem é que investiria em uma viagem, seja ela de avião, navio ou de ônibus, e você soubesse que no meio do trajeto, pastor Ricardo, aquela viagem, aquele transporte iria acontecer uma tragédia na vida, e você iria morrer? Quem é que investiria em uma faculdade, sabendo que quando chegasse no último ano, o cenáculo, você iria perder? Aquela faculdade era falsa. Mas o projeto de Deus, ele tem início, tem meio e tem fim. O projeto de Deus, ele tem início, tem meio e tem fim. E sabe qual é o maior projeto de Deus? Não é a lua, não é o sol, não é Lunes, Marte, Miércoles, Wave, não. O maior projeto de Deus não é a galáxia que ele construiu. O maior projeto de Deus é eu e você, que ele investiu em mim e você. E Satanás diz que você não vai conseguir. Estão querendo matar os teus sonhos, os teus projetos, mas eu profetizo na tua vida. Eu profetizo na tua vida. A cada uma humilhação tu terás dupla honra nessa terra. Permaneça firme, que Deus te deu carta, Deus te deu um projeto. Eu estou numa grande construção e não pode parar, viu, pastor? Deus entregou o projeto na tua mão. Ninguém para esse projeto, ninguém para esse projeto. Aquilo que os olhos não viu, aquilo que o coração não sentiu, aquilo que não subiu ao teu coração e que os ouvidos não ouviu, é que Deus tem preparado para a igreja dele. A glória da última casa será maior, será maior, será maior do que a primeira. E sabe por que Deus disse a glória da última casa? Porque por essa luta que você está passando, você vai vencer e não vai passar por ela de novo. Levante a mão, levante, e junto com ela a outra mão, e aplaude, aplaude o nome do Senhor Jesus.